salve bando, a Fiel tá em cena e pós-jogo do primeiro jogo do Coringão, estreamos. Com vitória. Estreamos, com vitória. De virada ainda. Que coisa boa. Vamos colocar aqui o placarzinho, ó. Tá lá, não, ó. E não só isso, mas surpresas nessa virada, né? Coisa... Por essa ninguém esperava, né? Teve gente que saiu da tumba. Teve gente saindo da tumba. Vamos dar uma comentada aí nesse jogo. Se você tá chegando aqui agora, a gente pede um like, pede pra você se inscrever pra mais corintianos chegarem aqui no nosso canal. Vamos lá, pós-jogo, Corinthians Paulistão. Fora de casa, a gente já começa com isso aqui, né? Uma escalação 100% reserva, né? Então... Nada do que a gente pensou que seria, né? Nada do que a gente tinha comentado lá. Ó, o que a gente comentou lá, a gente falou do Thales Magno, a gente falou do Romero, mas ali é o restante do time, nem o Hugo Souza. No primeiro tempo a gente então tem esse time 100% reserva, e aqui no segundo tempo eu marquei em amarelo aqui os jogadores que entraram, né? Vamos começar do começo, começar falando do primeiro tempo. O que você achou do primeiro tempo? Primeiro tempo dá pra perceber que é um time que tava desentrosado, tava tentando se entender no jogo ainda, muito perdido, né? Não tinha muita triangulação, não tinha muitos passes certos um pro outro, às vezes se isolavam demais, o Romero tentando, né, puxar o time pro ataque, mas quando ele recebia a bola, geralmente o Hernandes e o Thales Magno estavam muito próximos dele, assim, no mesmo canto, então o time não tava com aquele de saber se posicionar, sabe, cada um na sua posição, estavam muito perdidos, cometendo umas falhas, erro de passe, erro de marcação, às vezes entregando umas bolas muito, sabe, que não precisava entregar, ia pro ataque e perdia a bola muito rápido. O primeiro tempo todo o Corinthians estava bem perdido, né? E aí, pelos lados, deixa eu colocar aqui ó, a setinha do meu mouse, pelos lados aqui do Hugo, e tanto do Hugo, tanto do Léo Maná, tinha uma avenida. Red Bull conseguia chegar na nossa área com muita facilidade, tanto que fez o gol e vindo aqui pelas laterais, né? O gol é de cabeça do Evangelista, um cruzamento. Eu ainda acho que é uma falha ainda muito grande do Corinthians até hoje, sabe? Toda vez que a bola cruzamento a gente fica com medo de tomar gol de cabeça. Sim. Já tomamos muitos gols de cabeça já. E isso é falha de zaga, cara. Inclusive, nesse gol, a gente vê claramente que é totalmente falta de posicionamento aqui da zaga, porque o Kaká e o João Pedro Choca somem nesse lance, cara. Fica o Hugo fica tendo que... Ele não tá em cima... Aqui, quando a bola vem pra área, pro cabeceio do Evangelista, o Hugo tá marcando o outro jogador. E aí, quando ele vê que a bola vai sobrar no Evangelista, ele corre pra tentar cobrir, mas não dá tempo. E o Hugo também, cara. Ele, assim, não é a função dele, ele é baixinho também e tal. Fica o peso pra alguns também ali. Alguns sentiram, deu pra perceber que alguns sentiram o peso da estreia, sabe? Um deles foi o Maná. Com certeza. O Maná sentiu muito, eu ia falar dele. Eu ia falar, na verdade, da marcação como um todo, principalmente da marcação de saída de bola do Corinthians, que foi, principalmente ali no começo do jogo, muito passiva, muito sem propósito, sabe? Ninguém mordendo. E o Léo Maná, cara, se perdendo muito com a bola, fazendo os passes errados. Pô, tem uns lances dele meio vexatórios nesse jogo que... No segundo tempo ainda teve aquele cruzamento que ele ia fazer pra área, né, de uma falta, ele bate na barreira de um homem só. A bola nem sobe. O que mais? Ainda no primeiro tempo a gente teve o gol anulado, o gol não, né, o pênalti anulado do Corinthians. Polêmico, você profetizou e ia acontecer? Profetizei que ia ter o pênalti. E na hora que eu tava assistindo o jogo aqui, tava eu e minha mãe assistindo, na hora que a bola sobra, nesse momento, a minha mãe tava, vai, e eu tava, tá impedido. Eu fiquei assim, tá impedido. Minha mãe, não tá não. E aí ele sofre o pênalti, aí eu me empolguei. E aí, depois quando tem o replay, eu falei, pô, não tá impedido. Não tá, pelo menos não dá pra ver, né, naquele ângulo que eles mostraram. E aí, pô, um tempão lá analisando no VAR. Que, tipo assim, o VAR ainda precisa melhorar muito no Brasil, né? Porque nossa, demora demais. Demora demais. Você perde até um pouco de ritmo do jogo. Quanto eles demoram pra poder decidir um lance, sabe? O pênalti foi anulado, tava impedido mesmo, mas era no detalhe, mas tava. Ainda no primeiro tempo, o Thales Magno tava... Em alguns momentos ele dava bons passes e se apresentava bem, mas ele também tava nervoso, ele furou uma bola, pô, bizarra. Às vezes ele queria resolver o lance demais sozinho e às vezes perdia a bola. A tomada de decisão dele não tava acertada. Até no segundo tempo, beleza que ele faz o gol, mas em alguns momentos também dava um nervosinho dele demorando pra decidir. Sobre o Hector, sumido. Sumidaço, cara. Sumido, não teve no jogo. O Charles também achei ok. Também não apareceu demais. Teve umas isoladas. Teve no começo do primeiro tempo
uma boa bola que ele acha o Thales, foi o primeiro bom lance do Corinthians. Sim, eu lembro, e foi isso. Depois disso também não fez muita coisa. O Martinez teve umas subidas boas pela lateral que ele tava fazendo, lateral. E o Martinez eu fiquei meio encafifado, assim, porque em alguns momentos eu falei, pô, ele tá bem, tá mordendo, e em alguns momentos pô, Martinez, qual é? Eu acho que se a gente fosse destacar alguém pro primeiro tempo, vai ser o Romero. Exatamente. Destacar o primeiro tempo. Sem dúvida nenhuma, melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, armando o time, boas aberturas, bons pivôs, né? Ele puxou a responsabilidade pra ele, né? Puxou isso pra ele. Ele tem essa tendência de puxar pra ele a responsabilidade das partidas, né? Teve o melhor lance do Corinthians no primeiro tempo, inclusive é um chute de fora da área do Romero, que ele chutou bem. E aí a bola escapa pro Hernandes, que não acertou ali. Mas, assim, pra ser justo com o Hernandes, eu não acho que era uma bola fácil de fazer o gol. Mas, enfim, perdeu o gol, né? Perdeu o gol. E aí, a partir do segundo tempo, o Corinthians muda completamente a forma de jogar. Pra começar que já entra o Rian e o Pedro Raul, né? O Ramon Dias, ele gosta do Rian, né? E eu acho que o Rian fez um trabalho bem interessante, bem seguro, mas eu senti que ele distribuía bem o jogo. E por que pareça, Pedro Raul entrou bem também, né? Cara, o Pedro Raul foi calando a boca, cara. Pra começar, no começo do segundo tempo, lá nos 5 minutos, o Thales Magno faz o gol. Teve uma participação do Pedro Raul no lance, porque se ele não vai precisar do zagueiro não cabeceia. Teve uma participação muito importante do Romero, que faz a esticada pra área. A bola vai em direção ao Pedro Raul, que puxa a marcação e faz a casquinha pro Thales, que faz o gol. Então, sim, o Thales Magno... Claro, o Thales Magno tem participação no gol, mas o Pedro Raul também. Sim. Então, cara, importante. Aí o segundo gol depois, né? Cara, o Pedro... E além de ter participado do primeiro gol, feito o gol da virada. Além disso, ele participou muito bem do jogo. Fez vários pivôs, várias bolas... importante pro Roberto, quase fez o gol. Ele deu 2 passes bem, assim, 2 arredondadas na bola, muito interessantes. Uma pro Yuri, que perde o gol, que isola. E até tem crédito, Yuri, com certeza. Mas no final do jogo, ele também... A bola sobra no Pedro Raul, a bola vem toda torta. O Pedro Raul arredonda a bola e gera um bom lance também. E não foi só esses, o Pedro Raul participou bastante do jogo, cara. É o que eu te lembrei, no outro vídeo que eu falei, a nossa lateral tá complicada, porque você vê quando o Mateuzinho entra, como o time muda, né? Verdade, a gente não falou, o Mateuzinho entrou também no Léo Maná um pouco depois, né? A gente tá fragilizado de laterais, a gente precisa de laterais. Porque numa dessa, e aí, como é que faz? Cara, é gritante a diferença do Corinthians com e sem Mateuzinho nesse jogo. É gritante, assim, a saída de bola do Mateuzinho é absurda, os passes que ele encontra e como ele se apresenta lá na frente também é diferente, o cara jogando muito. Inclusive depois que entra o Carrillo, então aí acaba o jogo, né? O Corinthians domina completamente. Não é aquele Corinthians que virava e depois no finalzinho tomava o empate, né? Tipo, contra aquele jogo contra o Inter que a gente tomou um empate bem no finalzinho do jogo. Foi um time que conseguiu controlar o resultado, né? Inclusive depois que o Thales faz o gol, eu até comentei com você, né? Falei, pô, a gente vai virar. Porque o Corinthians, assim, ainda tomava alguns contra-ataques e tal, mas não era nada muito perigoso. Teve umas defesas importantes que o Donelli fez, também a gente tem que falar isso. Eu falei da saída de bola meio atrapalhada no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Donelli jogou muito bem. Sim, ele faz uma defesa que seria gol dos caras, não tinha que fazer. Aquele cabeceio fatal que ele pega, né? Aquilo ali não tinha que fazer. Era gol, não tinha jeito. Ele se esticou todo e conseguiu fazer a defesa. Mais uma vez falando da nossa zaga, né? Se tem uma coisa pra se reclamar do Corinthians como um todo, é essa zaga. Eu queria falar mais uma coisa do Pedro Raul, cara. Que, pô, eu realmente gostei muito do jogo dele hoje. No primeiro tempo, o Héctor Hernandes, como a gente falou, tava sumido. E aí, quando acabou o primeiro tempo, eu fiquei pensando, será que o Héctor Hernandes, ele tá sumido porque a bola não chegou nele? Ou porque ele não se apresentou, porque ele não fez o pivô, porque ele tava na banheira e não saía de lá? Fiquei com isso na cabeça. Depois que entra o Pedro Raul, cara, desculpa Héctor Hernandes, ele tem mais futebol que o Hernandes. Foi isso que ficou na minha cabeça quando eu vi o Pedro Raul jogando. Porque o Pedro Raul se apresentou, fez pivô, o Hernandes não fez nada, cara. Eu acho que o problema do Hernandes foi o seguinte: ficou parado no campo do ataque sem buscar a bola. Não teve posição, não fez um posicionamento muito bem feito, né? Vivia se isolando, e daí eu percebi que ele não fez pivô, cara, ele não fez nada, ele só sumiu. Não fez nada, cara. A única chance que ele teve, que obviamente não foi uma chance tão clara,
Mas que assim, é um jogador que precisa se provar muito. E é aquilo, cara, é oportunidades. E o Hernandes já teve oportunidades ano passado. Pessoal, tivemos um probleminha técnico. A luz caiu lá na casa do Davi, então ele não vai conseguir continuar aqui no vídeo. Mas a gente já estava perto de finalizar. Bem, é uma pena que o Davi tenha caído, a energia caiu, tá chovendo bastante aqui em Campinas. Acontece. O que vocês acharam do jogo, Fiel? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal que a gente tá querendo atingir mais corintianos e fazer tudo com o máximo de qualidade que vocês merecem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e vai, Corinthians!